A palavra do Senhor diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Estes dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Irmão, aqui a gente vê que Deus demonstra que o seu amor ele vai além do que o conceito que o mundo quer falar. Porque, irmão, diga para mim o que Deus ganhou salvando a gente. O que Deus precisava da gente, Deus não precisava da gente. O que nós podemos agregar a Deus, o que nós podemos entregar que Deus já não tem. Nós não temos nada a entregar a Deus, mas mesmo assim Ele nos amou. E o amor dele é incondicional, porque não depende de condição. Ele nos amou, Ele nos salvou. Então Ele é o maior exemplo de amor para nós. Esse amor incondicional, o amor que não depende do que está acontecendo, o amor que não precisa receber nada em troca. Esse é o amor que nós devemos buscar. E é interessante que Paulo depois, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele vai falar sobre o amor. E aí ele vai falar diversas características sobre o que de fato é o amor. Mas se eu pudesse resumir o que Paulo está querendo dizer naquele capítulo inteiro, é que se nós queremos de fato amar, nós precisamos de uma transformação completa da nossa natureza. Porque o nosso homem interior natural não consegue ter aquele amor, daquele nível que as Escrituras nos ensinam. Mas com o Espírito Santo nós conseguimos. Então o amor é o que nós precisamos buscar. E sabe o que é interessante? Quando Jesus fala aqui do primeiro e maior mandamento, ele já nos serve de um guia. Porque é interessante que ele vai falar aqui de três aspectos. Ele vai falar que nós devemos amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Quando ele fala de coração, irmão, a gente precisa entrar na cultura judaica. Porque hoje, quando a gente fala de coração, a gente pensa em emoção. Mas quando a gente está falando do povo judeu, coração não era emoção. Coração significava o núcleo da vida física, da vida emocional e da vida espiritual. Então, quando Jesus está falando para você que você tem que amar a Deus de todo o seu coração, significa que Deus tem que ser o centro da sua vida, em todos os campos da sua vida, físico, social, espiritual, mental, em tudo, irmão. Deus precisa ser o centro da sua vida. Se você quiser de fato amar Ele, isso é amar de todo o coração. Depois, Jesus vai falar de alma, que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma, ou seja, com todo o nosso ser, com todo o nosso ser físico e espiritual, porque a alma se associa aos dois, tanto ao espírito quanto ao físico. Na verdade é interessante que a alma é quem faz a ponte entre o físico, a carne, e entre o espírito. A alma é quem está no meio do jogo. Então se a gente tem que amar a Deus com todo o nosso ser, com tudo que a gente tem, porque Deus não quer uma parte de você, Deus ele quer você por completo. Ele te salvou para que você se entregue por completo a Ele. E o que eu acho interessante aqui, irmão, é que Jesus falou de todo entendimento. E quando Jesus fala de todo entendimento, Ele tira o amor de algo puramente emocional, de uma emoção, e do espiritual. Porque quando a gente fala de entendimento na Bíblia, a gente vai falar de conhecimento e de sabedoria. Ou seja, quando Deus falou para você que você deve amar Ele de todo entendimento, é um amor racional. O amor por Deus não é só emocional, não é só espiritual, mas é só racional, é também racional. Mas você só pode amar Deus de uma forma racional se você conhecer Ele, se você aprender mais dele, se você buscar Ele. Irmão, você só pode conhecer Deus
por meio da palavra, por meio da Bíblia. Você precisa ler a palavra. Então, irmão, eu tenho que te dizer uma coisa aqui, isso é verdade. Se você fala que ama a Deus, mas você não ama a palavra dele, o seu amor não é verdadeiro por ele. Se você diz que você ama a Deus, mas você não separa pelo menos 10 minutos do seu dia, que não é nada, para aprender mais sobre ele, o seu amor por Deus não é completo. Porque talvez você ame ele de coração, talvez você ame ele de alma, mas talvez você não esteja amando ele de todo o seu entendimento. Por isso que nós precisamos buscar ele. E se nós fizermos isso, termos esse amor por Deus, isso vai nos levar também a uma vida de obediência, a uma vida de santidade, a uma vida de submissão, e assim a gente vai ter a transformação que Paulo fala naquele capítulo que eu falei para vocês anteriormente. E se nós fizermos isso naturalmente, a gente vai tratar o nosso próximo como a nós mesmos. A gente vai amar o nosso próximo em igualdade com a gente. Porque quem ama de verdade não quer magoar a outra pessoa. E eu nem estou falando do próximo, mas principalmente, você não vai querer magoar a Deus. Porque Ele é o principal aqui. Se você não quer magoar a Deus, você não magoa mais ninguém. Porque você sabe que a partir do momento que você magoar qualquer pessoa, você também está magoando a Deus em primeira instância. Então você aprende a colocar Ele acima da sua própria vida. Irmão, que por meio dessa reflexão, dessa palavra, a gente possa buscar demonstrar esse amor. Porque o amor bíblico não é demonstrado só com palavras, não é demonstrado só com sensações, ele é demonstrado com ações, ele é demonstrado com busca, ele é demonstrado com entrega, ele é demonstrado com renúncia. Então que nós possamos demonstrar esse amor sincero por Deus. Amém.